Olá, alunos! Aqui é a professora Leila que está falando. Hoje a gente vai ver aqui um assunto básico, aparentemente fácil, mas que confunde porque as palavras são muito parecidas. Então, pronomes em inglês, pronouns, né? Dividimos a princípio em 4 colunas. Tem uma quinta coluna que são os reflexivos, mas a gente não vai colocar aqui, é muita coisa. A primeira coluna aqui estão os pronomes sujeito ou pronomes pessoais, né? Que a gente conhece em inglês como subject pronouns ou personal pronouns. Eles funcionam como sujeito na frase. Então, I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Então, eu, você, ele ou ela, neutro, nós, vocês, eles ou elas. Se diz a princípio que you está no lugar do tu também, além do você, né? É confuso, porque você, em português, não é pronome pessoal, mas é considerado um pronome de tratamento, o que, na minha opinião, já deveria ter mudado, né? Uma vez que ele é usado sempre no lugar de um pronome pessoal, ele já deveria ter mudado a classe gramatical, né? O pessoal que faz mudanças nas regras aí deveria fazer isso daí. Bom, então olha aqui um exemplo, né? Então tá aqui o I love you. O I, ele está tendo a função sujeito. A princípio, quem é sujeito na frase, a grosso modo, a gente aprende quando é lá no primário, a gente aprende que quem pratica ação é quem é o sujeito. Às vezes não tem ação. Se você fala assim, o amor é lindo, né? O amor é o sujeito, mas não tem ação na frase, né? Então, às vezes, confunde um pouco porque o pessoal acha que tem que ter ação. Não tem. Então, I aqui está tendo função sujeito, assim como you aqui é sujeito, he aqui é sujeito e tal, né? Então, esses são função sujeito. A confusão está aqui, ó, na função objeto, tá? Em análise sintática, objeto vamos dizer assim, é aquilo que tem o objeto da ação recai sobre esse pronome aqui. Então, quando você fala aqui, ó, I love you, tá? O objeto aqui é o you. Sobre ele, né, recai a ação. Então, aí você chama ele de a função objeto. Object pronouns. Como que são conhecidos em português esses pronomes? São conhecidos como pronomes oblíquos. São aqueles pronomes que hoje muitos alunos não decoram porque essa filosofia nova de ensino diz que não pode decorar, né? Mas antigamente a gente decorava, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou, a, lhes, etc. E facilitava, né, a vida da gente. Então, hoje os alunos não sabem o que é o pronome oblíquo. Alguns sabem, bem a minoria, né? Mas aqui são esses. Me, you, him, her, it, us, you e them. A tradução vai ser a mesma do sujeito aqui, só que em português brasileiro nós usamos de forma errada, por isso que os alunos têm dificuldade de entender. Portugal usa direitinho. Quando a gente fala assim, I love you, a gente traduz como eu amo você, tá? Mas o certo não é esse, tá? O certo aqui é você falar eu o amo ou eu a amo. Então aqui você colocaria aqui, ó, o aqui, eu o amo, né? E aqui você iria separar. Então, o certo seria eu o amo ou pode ser também eu a amo, tá? Esse seria o correto. A gente traduz eu amo você, por quê? Porque é assim que se fala no Brasil, tá certo? Então, função, objeto, são os nossos pronomes oblíquos que a gente usa erradamente no Brasil. Tá? A gente vai tentar mostrar o certo aqui. Então, quando você fala you love me, tudo bem, você me ama, tá? Tranquilo. He loves her. Então, olha aqui, ó, ele, função sujeito, her, que está aqui, ó, her é referente a ela, tá? Então, esses aqui têm a mesma tradução desses, tá? Eu, você, ele, ela. Vai traduzir como eu ou me, né? Aqui vai traduzir também conforme a situação, ou a gente traduz muitas vezes como você aqui no Brasil. Então aqui, quando fala ela com função objeto, não é she, não é esse ela aqui, tá? É o her. Então se eu falo she loves him, tá? Eu estou falando ela ama ele, que é esse him aqui, tá certo?
tá? Aí, veja só, porque a gente coloca esses aqui no lugar de uma pessoa. Então, veja só, eu poderia falar she loves the man. Ela ama o homem. No lugar do the man está o him, certo? Então, ele substitui, né? Por isso que eles chamam pronomes. O que é pronome? É uma palavra que substitui um nome. Substitui uma pessoa, um ser, um objeto, alguma coisa assim, tá? E se eu quiser falar que ela ama ela, tá? No Brasil, a gente falaria ela ama ela. Tá errado. Tá? A gente tem que falar ela a ama, mas a gente nunca vai, never. Nós nunca vamos falar. A gente fala errado mesmo. No Brasil, fala-se errado. E, às vezes, para você explicar isso para um aluno, demora um tempão, né? Que ele não consegue entender. Porque a gente tem que falar ele a ama, ela a ama, né? Então, tá aqui. She loves her. Tá? Ela a ama. Tá? Então, quando eu falo que eu no Brasil falo errado, claro que a gente generaliza. Não a todo mundo, mas 99%, né, fala assim. Tem aqueles que tentam falar certinho. Aqui, ó. He loves him. Se eu quiser falar ele ama ele, tá? Na verdade, é ele o ama. Então, tá aqui, ó, ele o ama. E a gente no Brasil fala ele ama ele, tá? Então, olha só. Aqui é ele, aqui é ele. He, him. Função sujeito, função objeto. Tá ok, pessoal? Estão entendendo, né? E se eu quiser falar você nos ama, ó, ou vocês, né? Porque o you, ele tanto faz você ou vocês. You love us. Então aqui, ó, o us, ele é referente a we, nós. Então essas três aqui, ó, opa, eu faço umas besteiras de vez em quando aqui, não. Então essas três colunas de baixo, essa e essa, são plurais. Tá? Daqui para cima, tá? Todas essa e essa são singular. Singular é uma coisa só, uma pessoa ou um objeto só, tá? Então, e as três últimas. Por isso que fala, primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira. Tem três na terceira do singular. E as de baixo aqui, primeira, segunda e terceira do plural, tá? Então é o seguinte. Ficou entendido essas primeiras aqui? Função sujeito, função objeto na frase. Se eu for falar que eu amo um objeto, eu posso falar, por exemplo, o it aqui, ó. Eu posso usar aqui o its, tá? Opa, deixa eu colocar em maiúsculo aqui, ficar melhor. Então aqui o its, se eu vou dizer assim que ele ama o livro, certo? He loves it. Ele ama o livro. Eu posso falar então aqui, ó, ele o ama, tá? Esse o aqui vai estar no lugar, esse o aqui vai estar no lugar desse daqui, ó, tá, pessoal? E agora tem os possessivos, tá? Os possessivos, que confusão aqui. Por quê? Porque são quase iguais. E no Brasil não tem diferença, tá? Então, olha só, aqui é my e aqui é mine. Função adjetiva, função pronominal. Tá? Então, o que é algo com função adjetiva? O adjetivo, ele não existe sozinho, tá? Ele tem que estar grudado num substantivo. Então, o my, ele não pode ser utilizado sozinho. Esse mine aqui, que também é meu, ele pode ser utilizado sozinho na frase. Eu pergunto, whose is this book? De quem é esse livro? Mine. Posso usar ele sozinho. Esse aqui não pode. Esse aqui ele tem função adjetiva, tá? E ele é usado juntamente com um substantivo aqui do lado, tá? Ó, o substantivo aqui. O que é substantivo? É qualquer palavra que dá nome às coisas, aos seres que você enxerga ou não enxerga. Então, no caso aqui, função adjetiva. My, por isso fala possessive adjectives. E aqui, possessive pronouns, tá, pessoal? Então, quais são os possessive adjectives? Opa, tá faltando um C aqui. Tá. Então, é my, your, his, her, its, our, your e their. Tá bom? Então, meu, seu, sua, seus ou suas também, porque o plural aqui daí não vai depender da pessoa, mas do objeto. Você tem 3 livros. Olha, seus livros estão... Ó, Mário, seus livros estão aqui.
tá? Então, o Mário é um só, mas os livros dele são mais que um. Então, quando você vai traduzir, você pode traduzir como seu, suas, seus ou suas, tá? Não confundir isso aí. O his é o dele, mas que também pode ser traduzido como seu. E que confusão que isso acontece no Brasil, porque aqui ninguém usa. Tá? Olha, o seu livro é referente ao seu livro, referente a ele. A gente usa o que? O seu mais para você, né? Mas o his é dele e também seu ou sua, dependendo do objeto que é da pessoa, né? Her é o dela, ou seu, sua também. Mesma coisa o its. O its é neutro, dele ou dela, os seus ou suas, etc. Our é nosso, nossa, nossos, nossas. Só falo nosso livro, nossos livros, nossa caneta, nossas canetas, tá? Your, seu, suas, seus, suas, né? Mas como que eu posso falar seu no plural aqui? Na verdade, eu estou falando com, vamos supor, eu estou falando com várias pessoas, eu estou falando com 20 pessoas numa turma, tá? E eles têm um armário na turma, que é da turma, um armário só, é um armário. Olha, o seu armário está com a porta aberta. Então, eu estou falando para a turma inteira, que são 30, vamos supor. Tá? Então, a tradução aqui é seus, suas, dependendo do objeto da pessoa. Entendeu? Então, isso não confundir. Mas é seus, suas. O their é deles ou delas. Ele é neutro, their. Ele é o plural desses três aqui, ó. Tá? Deles ou delas. E também vai traduzir como seus, suas, mesma coisa. Tá? Se eu estou falando lá com as pessoas, a terceira pessoa, esse aqui é a terceira. Então, terceira é de quem se fala, né? Primeira é nós que falamos, aqui segunda quem ouve e a terceira é de quem se fala, tá? Então, se eu estou falando deles ou delas, né? Aqui é a terceira pessoa, a quem eu estou me referindo, né? Então, exemplo, deixa eu ver se tem exemplo aqui. Eu vou escrever o exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui, deixa eu aumentar o tamanho para ficar bem grande aqui. Então, aqui, por exemplo, eu dei o exemplo aqui, ó. Their book is new, tá? Vamos colocar ele em vermelho para ver que ele está tendo a função adjetiva, né? E aqui, opa, faltou um S aqui. E aqui, esse aqui tem a função pronominal. Então, deixa eu colocar ele em azul aqui, assim, em azul. Isso, ó. Então, veja só, ó. Their book is new. O livro deles é novo, ou está novo. The book is theirs. O livro é deles, tá? Então, olha só a questão aqui, veja só. Vamos ver? Possessive pronouns, eles têm função pronominal. Eles substituem completamente um ser, ou um nome, ou um objeto. Esse não substitui, esse acompanha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Mine tem a mesmíssima tradução de my. É meu, minha, meus, minhas, tá? Mesma coisa aqui. Aqui é your, seu, sua, seus, suas. Aqui também é. As traduções deles são iguais, tá? O que vai mudar? Vai mudar a posição na frase. Então, aqui quando eu falo their book is new, função adjetiva. The book is theirs, função pronominal. Tá ok, pessoal? Então, tradução idêntica. Como é que lê? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Percebeu que esse aqui todos têm S menos a primeira, tá? Diferente desse, que não é todos que tem S, só tem esse que tem S e esse aqui. Esse aqui, todos eles têm o S menos a primeira pessoa. Pode decorar assim, tá? Quando estudante, eu decorei dessa maneira. Falei, os possessive pronouns, eles têm S todos menos a primeira. Pronto, decorei na hora. Aí, na hora de lembrar dos adjective pronouns, não tem o S, a não ser o his normal, né? E o its aqui, tá ok? Então, vamos ver aqui, vamos comparar esse daqui, ó, tá? Por exemplo, aqui, your book is new. Seu livro é novo. The book is yours. O livro é seu, tá? A tradução é a mesma, pessoal, ó, é seu, tá? Só que a posição, se fizer análise sintática, a posição e a classe, quer dizer, não é a classe, a função na frase é diferente. Tá? E aqui o my, ó, my book is new, meu livro é novo, the book is mine, o livro é meu. Tradução idêntica, mas a função na frase é diferente, tá?
Tá certo, pessoal? Então, esse é o básico para vocês entenderem a diferença dessas 4 colunas de pronomes. Todos são pronomes, mas cada um com uma função na frase, tá? É isso daí, pessoal, ok? Até mais.